começar essa semana, e nós vamos até dezembro, uma nova série. Nós terminamos já sobre 1 Timóteo, nós terminamos sobre o Evangelho segundo João, e nós estamos iniciando hoje uma série sobre família. Famílias cristãs para a glória de Deus. Famílias cristãs para a glória de Deus. Tem todo um propósito, o tema da nossa série ser esse. Famílias cristãs. A primeira coisa que a gente quer que a igreja ouça, aprenda, ensine os outros, é que Deus criou as famílias para serem cristãs. E não só serem cristãs para viver para si mesmas, olhando para os seus próprios projetos, planos, mas viverem para a glória de Deus. Talvez a sua seja apenas uma família, não cristã. Talvez a sua seja uma família cristã, mas que não vive para a glória de Deus. Então o alvo desse semestre inteiro será tratar sobre isso. Que as nossas famílias sejam cristãs para a glória de Deus. Amém? Nós vamos então começar do começo. De Gênesis. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículos 26 até 31. Nós já vamos fazer a leitura do texto. Uma das palavras mais faladas no século 21, principalmente para aqueles que estão no ambiente de universidade, é a palavra relativismo. Já ouviram falar dessa palavra? Normalmente ela vem numa frase que é construída assim: tudo é relativo. Por exemplo, muitos dizem assim: olha, você pode adorar a Deus, você pode dizer que a igreja é o povo de Deus, você pode dizer que esse é o único caminho que existe para uma pessoa, mas tudo é relativo. Isso que você está me dizendo é relativo. Então, se isso funciona para você, ótimo. Mas, para mim, isso não funciona. Se essa é a sua verdade, funciona para você, ok. Eu tenho outra verdade. Para mim, Deus não existe. E as nossas duas verdades, elas podem andar lado a lado. Porque tudo é relativo. Há também frases parecidas como essas aqui. Olha, você pode dizer para mim que o casamento é entre um homem e uma mulher, e isso pode ser o certo para você. Mas para mim, o casamento ele pode ser entre homem e homem. Outra pessoa diz, o casamento pode ser entre mulher e mulher. Talvez para outros, casamento seja entre um adulto e uma criança. Ou entre um ser humano e um animal, enfim, tudo é relativo. Cada um tem a sua verdade, cada um escolhe o tipo de casamento que quer. Está vendo a falha desse argumento? Se você diz que tudo é relativo, você não tem como impedir esse tipo de atrocidade. Porque cada um tem a sua verdade, o seu absoluto. Diante disso, eu quero levantar a seguinte pergunta nessa noite. Em um mundo de tantas verdades, verdades entre aspas, que se contradizem, será que é possível termos algum absoluto? Essas verdades se tornam em tantas mentiras. Será que nesse mundo é possível termos um absoluto que possamos afirmar com certeza essa é a verdade? Será que existe alguma verdade superior a todas as outras meias verdades que o mundo prega? Será que existe alguma regra, um padrão estabelecido para todos os homens, que funcione e deveria funcionar em todos os locais do mundo? A resposta você já sabe. Sim, existe. Mas para que a gente a descubra, nós precisamos deixar de olhar para a vida com os olhos de homem e começar a encarar todas essas situações com outra perspectiva, com o olhar de alguém que está acima de todas as coisas e tem autoridade sobre todas elas, porque Ele criou todas essas coisas. Esse alguém é um alguém com A maiúsculo, é Deus. Então nós vamos começar a fazer isso. Olhar para esses temas com os olhos, com a lente do Criador. Queria ler então Gênesis capítulo 1,
versos 26 até 31. Gênesis 1, 26 a 31. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Disse-lhes mais: eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente. Eles vos servirão de alimento. E a todos os animais selvagens, a todas as aves do céu, e a todo ser vivo que rasteja sobre a terra, dou toda planta verde como alimento. E assim foi. E Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom. E foram-se a tarde e a manhã, o sexto dia. Vamos orar. Deus Criador, nós estamos diante da Tua palavra, a mesma palavra que criou tudo o que existe. E nós clamamos por misericórdia. Misericórdia para que possamos compreendê-la. Condução espiritual, para que ela ache espaço no nosso coração. Por meio da fé, possamos ser transformados por isso que lemos. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Antes de nós olharmos para os detalhes dessa passagem, nós precisamos compreender algumas informações importantes sobre ela. Eu gostaria de propor 3 informações. A primeira informação é que Gênesis é o livro dos começos. Literalmente, esse é o significado da palavra Gênesis. Gênesis mostra como tudo começou, como foi o início dos animais, do universo, da humanidade, da família, do pecado, das civilizações, da adoração a Deus, da fuga de Deus, da idolatria e tantas outras coisas. Segundo a informação, Gênesis foi escrito provavelmente por Moisés no deserto do Sinai. Então o povo de Israel tinha acabado de ser liberto das mãos do faraó, o rei do Egito, onde eles tinham ficado escravos por um pouco mais de 400 anos. E durante todo esse período, Deus havia ficado em silêncio, nenhuma revelação oficial. Por essa razão, os israelitas estavam mergulhados na maneira de viver dos egípcios. Eles cozinhavam como os egípcios, eles pensavam como os egípcios, eles trabalhavam como os egípcios, eles se casavam como os egípcios, eles criavam os seus filhos como os egípcios. Além disso, eles também eram influenciados pela religião egípcia. A religião dos egípcios ensinava que a realidade espiritual era composta por vários deuses. E esses deuses, eles eram representados pelos seres da natureza. Então eles veneravam o deus Sol, a deusa Lua, os pássaros, os gatos, as montanhas. E até mesmo homens eram adorados no Egito. Tanto que o faraó, ele era considerado filho dos deuses. O rei, ele tinha o poder dos deuses. E é por esse motivo que Moisés escreve esse livro. Porque aquele povo que acabou de sair da escravidão precisa perceber que os egípcios estavam errados. Aquele povo precisa aprender que não é assim que se deve encarar a natureza ou as divindades. Em Gênesis, Moisés afirma que Deus é o Criador de tudo que existe e esse Deus é único, não existe outro. E por ser quem é, o homem então deve viver à luz daquilo que Deus julga ser o correto, porque ele foi criado por esse Deus. A terceira informação é que Gênesis, capítulo 1, narra como Deus criou o universo, a terra, os animais e o homem. Deus fez isso em 7 dias, ou melhor, em 6, e no 7º ele descansa, ele para de trabalhar, e ele faz tudo isso pelo poder da sua palavra. Deus fala e tudo passa a existir. A
terra cria forma, os mares se dividem, o sol e a lua, cada um vai para o seu lugar, as plantas nascem, brotam da terra, os peixes começam a nascer das águas, os animais terrestres foram criados, e até aqui, no versículo 1 até versículo 25, já se passaram 5 dias do ato criativo de Deus. Então, o nosso texto, nós vemos, numa linha histórica, nós estamos no meio do 6º dia da criação. Esse dia ainda não acabou, até que aconteça o que nós acabamos de ler nessa passagem. A criação da humanidade em Gênesis 1, de 26 até 31. E nós vamos estudar essa passagem em 3 partes. A primeira parte fala a respeito da criação do homem e da mulher. Versos 26 e 27, acompanhe comigo a leitura novamente. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A criação do homem e da mulher. Nós somos informados no verso 26 que Deus disse. Perceba o que Deus diz. Façamos, produzamos, fabriquemos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Perceba 2 detalhes aqui. O primeiro detalhe é que Deus diz façamos e não irei fazer. Seria o normal de se esperar dessa passagem. É uma ideia, é uma proposta, é um convite e Deus está fazendo alguém. Porque ele diz façamos, está no plural. Se ele estivesse sozinho, ele diria irei fazer. Mas com quem Deus está falando aqui? Há quem diga que Deus está falando com os anjos. Ou que Deus está falando até com os animais. Façamos o homem animais. Mas o verso 27 nos diz que Deus criou o homem segundo a sua imagem. Então Deus não estava falando com os anjos, Deus não estava falando com os animais, Deus não estava falando com as plantas ou com qualquer outro tipo de ser que seja. Deus estava falando consigo mesmo. E ao ler toda a nossa Bíblia, nós percebemos que o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito, está conversando e propõe criar o homem segundo a sua própria imagem. E o segundo detalhe desse versículo 26, da fala de Deus, é que o homem será criado conforme a imagem de Deus. Alguns dizem que isso aqui representa a nossa capacidade de pensar, de conversar, de nos relacionarmos, e de fato, se nós começarmos a filosofar, todas essas coisas são verdadeiras. Mas parece que o autor desse texto, que é Moisés, ele quer nos ensinar algo um pouco mais simples e bem mais específico do que isso. Ele deixa isso bem claro porque no restante do versículo 26, olha o que ele diz: tenha o homem domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, sobre os répteis da terra. A palavra domínio aqui traz a ideia de governar, de subjugar, de exercer o papel de dono de algo. Então, à primeira vista, ter a imagem de Deus daria ao homem o direito e a autoridade de governar sobre a criação de Deus. Pelo menos nesse aspecto, o homem vai espelhar a nossa imagem, porque ele vai cuidar daquilo que é nosso. É por isso que Moisés usa as palavras imagem e semelhança. Essas 2 palavrinhas eram sinônimas na época, como são hoje, né? É quase dizer a mesma coisa, imagem e semelhança. Elas eram usadas para se referir a imagens régias naquela época. O que eram imagens régias? Eram pequenas estatuetas ou grandes estátuas que os imperadores, os reis, mandavam fazer de si mesmos. Então, era uma expressão de quem era o imperador, o rei daquele local, e eles mandavam colocar aquela estátua no meio de todo o reino, à vista de todo o povo. Então, todos os súditos, quando olhassem para aquela estátua, eles lembrariam quem era o dono daquele local. Não eram eles mesmos, era o rei. E, na verdade, também os lembraria quem era dono deles mesmos. Eles não tinham poder sobre si, o rei tinha. Então, a estátua servia de memória, de lembrança, sobre quem era de fato o dono de tudo aquilo. Então, quando Deus diz, o homem será criado
a nossa imagem e semelhança, nas palavras de Moisés, isso traz a ideia de que Deus está dizendo: olha, esse ser será um espelho meu na terra. Ele será um representante meu nessa criação. Ele vai governar como uma espécie de mordomo, de capataz, de encarregado de Deus na criação. Essa ideia de imagem é a mesma ideia que foi inspiradora de imperadores gravarem a sua imagem na moeda. Lembra da moeda de César, que tinha a imagem do imperador? Porque isso fazia o povo lembrar de quem era aquele dinheiro. Por isso Jesus disse: dai a César o que é de César, essa moeda é dele. E quando Deus diz: eu vou fazer o homem à minha imagem, ele é meu. Ele é meu. Essa ideia que Deus quer transmitir, pelo menos com essa passagem. Toda a criação, ao olhar para o homem, se lembraria do Criador. E até mesmo o próprio homem faria isso. Quando ele visse outros semelhantes, ele lembraria que ele é um ser criado, que Deus está acima de todas as coisas, Deus é o absoluto, enfim. Deus então, no verso 27, nós lemos: ele criou, ele gerou o homem conforme a sua imagem. Perceba que o texto nos coloca uma nota de rodapé. Normalmente nota de rodapé é só aquele númerozinho que aparece em cima da palavra, e lá embaixo ou no final do capítulo temos um comentário sobre aquilo. Mas na Bíblia as notas de rodapé não estão lá embaixo, elas estão no próprio versículo. O que nós lemos aqui é uma nota de rodapé do autor. É um comentário sobre o que ele acabou de dizer. O que ele diz: Deus então criou o homem conforme a sua imagem. E qual é a nota de rodapé? A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ou seja, quando Deus planejou criar o homem, no versículo 26, isso significa que Deus iria criar a humanidade. E a humanidade, no verso 27, nós lemos, é composta de macho e fêmea, de homem e mulher, menino e menina. Mais simples que isso, impossível. Mais claro também, impossível. E aqui nós encontramos um grande princípio das Escrituras. Para Deus, tanto o homem quanto a mulher são iguais em importância. Tanto o homem quanto a mulher são iguais em importância. Não é porque Deus deu para os dois tarefas diferentes que Deus considera um maior ou melhor que o outro. Essa é uma mentira que o mundo diz, que os evangélicos acreditam. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que isso é tudo falácia. Porque isso aqui, apesar de estar claro no texto, ele não era compreendido na época em que Moisés está escrevendo essa passagem. E nem hoje em dia. Naquela época, para se ter uma ideia, as mulheres, como os idosos e as crianças, eles eram tratados de fato como seres que não eram seres humanos. Eles eram considerados menores até do que os animais naquela época. As mulheres, em específico, eram consideradas apenas como objeto de prazer e de reprodução do homem. Ela só servia para isso, para satisfazer as necessidades dos homens. E cá entre nós, isso não é muito diferente dos nossos dias. Sim ou não? Nós vemos o mundo pensando dessa maneira. Muitos homens que não consideram as mulheres como seres capazes de pensar que seja como eles. Por exemplo, muitos maridos veem suas esposas como seres inferiores mesmo. Isso aqui é muito difícil para você entender, não dá para falar com você sobre esse assunto. Esse tipo de tomada de decisão você não pode nem saber, porque você não é capaz de pensar sobre isso. Nós vemos muitos maridos falando que suas esposas são suas serviçais, suas subalternas. Elas devem servi-los em todo momento como uma espécie de empregada vitalícia, que não tem descanso. Nós vemos até pastores, teólogos, que não conversam com ovelhas femininas sobre assuntos teológicos, com a arrogância de considerar esses assuntos muito profundos para a compreensão de uma mulher. Todas essas são expressões claras de machismo, de uma má compreensão daquilo que Deus diz na palavra dele. E tão ruim quanto isso é o oposto. É o fato de ver muitas mulheres indo para o outro extremo, a ponto delas dizerem que são superiores aos homens. E essas mulheres chegam a afirmar, por exemplo, que não precisam mais do homem, que conseguem viver sozinhas. Estão muito bem assim, obrigado. Eu não preciso de homem na minha vida. E aí nós vemos movimentos feministas e tantas outras ideias parecidas surgindo,
todas oriundas dessa guerra dos sexos. Mas Deus quer que nós saibamos que para Ele não há diferença em importância entre homem e mulher. Ambos possuem a sua imagem e semelhança, mesmo depois da queda ao pecado. É por isso que em Gênesis 9:6, quando Deus proíbe o assassinato, Ele diz: um homem não poderá tirar a vida de outro homem, porque ele foi criado à minha imagem. Mesmo depois da queda, o homem continua tendo a imagem de Deus. É claro que agora afetada pelo pecado, maculada pelo pecado, mas o homem continua tendo essa imagem. Isso implica então em nós, homens, de maneira bem prática, darmos valor, atenção às mulheres, da mesma maneira com que nós fazemos com outros homens. Por exemplo, significa você considerar a sua esposa como alguém tão importante quanto você, detentora dos mesmos direitos que você tem, carentes das mesmas necessidades. Você vai chegar em casa agora com fome, talvez não porque você vai jantar aqui na cantina, mas cansado, querendo tirar a roupa. Sua esposa também, trocar de roupa, deitar porque está friozinho. Uma mulher também consegue pensar teologicamente. Uma mulher também tem opinião, também tem sentimentos, também se sente cansada, também tem o direito ao controle da televisão, por que não? Porque ambos são imagem e semelhança de Deus. Mas isso significa também que as mulheres precisam entender que os homens são tão humanos quanto elas. Porque a nossa sociedade pinta um retrato de um super-herói. E aí a sua esposa está vendo lá o Capitão América, o Batman, e ela olha para casa e vê você, né? E muitas vezes a sociedade tenta pintar o homem como um super-herói. Mas os seres humanos masculinos, eles também são frágeis. São tão humanos quanto as mulheres. Precisam de auxílio, carinho, atenção, amor. O ideal de Deus nunca foi essa queda de braço entre os sexos. Nem o homem deve pensar que é maior que a mulher, e nem pensar que consegue viver sem a mulher, e nem a mulher deve pensar que é superior ao homem e que deveria estar acima do homem, porque nós podemos ter funções diferentes, essas dadas por Deus, mas nós somos iguais em importância diante de Deus. Parafraseando o pastor Davi Murk, ele diz: nós somos iguais no ser, mas diferentes no fazer. Somos iguais na essência, no ser diante de Deus, mas diferentes nas práticas, nas tarefas, no fazer. Como homens, nós deveríamos encarar assim nossa esposa, encarar assim a nossa mãe, colegas de trabalho, irmãs na fé. E mulheres deveriam considerar assim seu marido, seu pai, seus pastores, os seus irmãos na fé. Todos nós deveríamos abandonar esse senso de superioridade, de egoísmo. Entender que o outro do sexo oposto tem as mesmas necessidades, carências que nós temos. Nós deveríamos parar de pensar só em nós e começar a pensar mais naquele que está do nosso lado ou naquela que está do nosso lado em casa. Todos os seres humanos possuem a imagem de Deus, são importantes para Deus, tanto homem quanto mulher. Essa foi a primeira parte, a criação do homem e da mulher. A segunda parte do nosso texto está no versículo 28. É a orientação de Deus ao casal. A orientação de Deus ao casal. Perceba o que diz o verso 28. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Nós vemos aqui a orientação de Deus ao casal. Deus abençoou o casal. Que bênção é essa? O texto continua e nos mostra que o Senhor disse algo a eles. Aqui a forma com que o texto original foi escrito é parecida com, ou melhor, é idêntica à do versículo 22 desse mesmo capítulo. No versículo 22, o texto diz que Deus, falando aos peixes, Deus os abençoou dizendo. E aqui no verso 28 é a mesma expressão, o problema é que os nossos tradutores mudam. Algumas versões até trazem isso. O que o versículo 28 está dizendo é que Deus os abençoou dizendo. Ou seja, a bênção de Deus àquele casal é exatamente o que Deus irá falar para o casal.
Então, à medida que o casal cumprir aquilo que Deus está dizendo, ele será abençoado. E nós vamos ver então o que Deus disse. Você percebeu aí na leitura que Deus fala 5 verbos no imperativo, dá 5 ordens ao homem e à mulher, mas todos esses imperativos poderiam ser resumidos em 2 tarefas fundamentais da raça humana. 2 ordens que Deus dá a todos os homens. Primeira tarefa da humanidade é encher a terra com filhos. Encher a terra com filhos. As 3 primeiras ordens que nós lemos no verso 28 mostram isso. Perceba aí. Primeiro ele diz, sede fecundos, ou multipliquem-se. Segundo, multipliquem-se, ou sejam numerosos. E terceiro, encham, preencham, completem a terra. Perceba alguns detalhes dessa tarefa aqui. O primeiro detalhe é que Deus está criando o casamento. Deus criou o casamento. Essa é uma instituição divina. O casamento não foi um acidente de percurso, mas foi um plano de Deus. Certa vez, numa viagem com a família à praia, nós fomos numa loja e um vendedor que nos atendeu, ele estava com uma camiseta estampada com o desenho de um casal de noivos. E a seguinte frase estava escrita embaixo dessa imagem: Game over. Fim de jogo. Há muitos que dizem isso. Há muitos que acreditam nisso. Olha, quem criou o casamento não sabia o que estava fazendo. Olha, o casamento é algo horrível. O casamento é uma prisão. Não é isso que dizem quando jovens noivos dizem que vão se casar? Mas vocês são tão jovens, não foi assim, Davi e Cris? Vocês têm tanto para viver. Por que vão casar semana que vem? Espera uns 20 anos. Porque parece que o casamento é uma coisa horrível. E aí, o casamento vale a pena? Estou nessa jornada há uns 40 anos, olha, não sei não, viu? Será que o casamento é isso? É assim que o mundo vê. Mas ele foi criado por Deus. Então ele era para ser algo muito bom. Era para ser. O problema é que nós estragamos o casamento com os nossos pecados. O primeiro detalhe, Deus criou o casamento. O segundo detalhe é que para Deus o casamento é entre um homem e uma mulher. Eu vou repetir, caso você não tenha pegado essa ideia. O casamento é entre um homem e uma mulher. Para Deus é assim. Nada de bigamia. Sabe o que é bigamia? São 2 cônjuges para uma só pessoa. Ou nada de poligamia. Mais de 2 cônjuges, obviamente. Vários cônjuges. Nada de homossexualismo. Nada de lesbianismo, ou seja lá o que for. Casamento é entre um homem e uma mulher. Qualquer outra estrutura conjugal que o homem invente ou que a sociedade nos impõe à força é contrária ao plano original de Deus. E nós sempre vamos dizer isso. Enquanto estivermos com uma Bíblia na mão e formos honestos com o texto, nós teremos que assumir isso. O terceiro detalhe, deixa eu falar bem baixinho, porque alguns vão se escandalizar com essa frase. Deus criou o sexo. Bem baixinho eu falei, né? Deus criou o sexo. Como assim? Essa frase, ela pode ser pesada para alguns. Pode ser um horror ou algo assustador, como diz a Enira, né, Enira? Um horror, né? A Enira diz assim. Muitos falam, não pode falar disso, pastor. Não pode falar disso no púlpito. Não pode falar disso na igreja, mas então você não pode ler sua Bíblia. Porque, perceba, Deus é o criador do sexo, porque senão seria impossível que o casal tivesse filhos. Impossível. Deus fez o homem e a mulher diferentes para que eles se complementassem. E eu não preciso entrar em detalhes aqui. E eles se multiplicariam por meio do ato sexual. Muitos dizem que o sexo é pecado, que é decorrência da queda, que não foi algo criado por Deus, e que mesmo que tenha que ser praticado assim como um fardo na vida do casal, não deve dar prazer ao casal. Deve ser feito talvez apenas para procriação, talvez apenas
para que o outro pare de ficar procurando o marido ou a esposa, mas não é isso que nós lemos nesse texto. Hebreus 13:4 diz: digno de honra entre todos, considerado mais precioso que tudo, seja o matrimônio, seja o casamento, da mesma maneira como o leito, sem mácula. Sabe o que significa leito nessa passagem? É uma palavrinha da onde nós tiramos coito, ato sexual, que era praticado no leito. A Bíblia está dizendo, em outras palavras, em Hebreus 13:4, o sexo é digno de honra entre todos as outras coisas. Obviamente aquele sem mancha, sem adultério, sem mácula. Deus criou o sexo para ser praticado entre um homem e uma mulher dentro do casamento. Casais casados não precisam se envergonhar disso. E casais solteiros devem buscar o casamento para satisfazer as suas necessidades sexuais. Não há nada de errado nisso. Errado é praticar antes do casamento ou fora do casamento. Isso é errado. Um quarto detalhe é que Deus deu à humanidade a responsabilidade de criar novas imagens de Deus. Olha que fantástico isso aqui. O homem é o único ser, dentre todos os outros que Deus criou, que possui a imagem de Deus. E agora Deus diz: eu quero que você se multiplique. Sabe o que Deus está dizendo? Multiplique a minha imagem sobre a terra. E esse era o plano inicial de Deus, que o ser humano ele enchesse a terra com novos adoradores dele, que o casal tivesse filhos que mostrariam a toda a criação a glória de Deus. Mas o problema é que o homem ignora esse que os teólogos chamam de mandato cultural, que é uma ordem de Deus a todos os homens. Esse é o padrão que todos deveriam seguir. Mas desde aquela época, já nos tempos de Israel, os homens se casavam com mais de uma mulher. Os filhos eram criados de qualquer jeito. Havia o homossexualismo já. Havia já o sexo fora do casamento. Já havia a prostituição, tanto que era comum nas adorações aos ídolos daquela época haver sexo com prostitutas, que eram chamadas de prostitutas cultuais. Então, nós olhamos para a nossa época e dizemos: nossa, a nossa época é terrível. Sim, sempre foi. Sempre foi. A única coisa que muda é a tecnologia. O ser humano sempre foi isso aí que a gente vê. Hoje em dia nós vemos essas coisas. E talvez as coisas de uma maneira mais grave, escrachada e aprovada pela sociedade. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos. Jovens têm fugido o quanto podem do casamento. E fogem mesmo, como o diabo foge da cruz, né? E aí ficam o máximo que podem, dependendo dos pais, tendo os pais servindo eles na cama. Nós vemos os jovens aproveitando o máximo que podem do sexo antes do casamento, porque depois que eu casar vou ter que ficar com uma pessoa só, então eu tenho que curtir bastante. Como é que eles dizem? Eu tenho que escolher, né? Entre tantas as opções, eu tenho que ver qual que é a melhor. Então primeiro eu testo, eu provo, para depois ver se eu compro. Nós vemos jovens que fazem essas coisas, isso quando não se inflamam com pessoas do mesmo sexo. Mas isso não fica só nos jovens, nós vemos casais que não consideram o sexo como um presente de Deus a eles. E aí eles banalizam esse ato. Há inúmeros casais que deixam a pornografia entrar nos seus quartos, que procuram parceiros sexuais de fora, que adulteram, que mancham algo criado por Deus. E nós vemos também pais, principalmente pais cristãos, que geram filhos, mas nem sequer se dão conta da importância desse ato. Eles estão gerando uma imagem de Deus na terra. E a responsabilidade deles é criar essa criança, não do seu jeito, mas do jeito de Deus, porque eles vão apresentar essa criança ao próprio Deus no último dia. O ideal de Deus é que essa nova criatura fosse um adorador dele. Há pais que querem apenas encher o mundo, mas sem cuidar, sem pastorear, sem apacentar os seus filhos, achando que só porque estão colocando comida na mesa fizeram o seu papel. De jeito nenhum. Você não fez mais que a tua obrigação em colocar comida em casa, mas esse não é o teu papel pleno. Esse não era o ideal de Deus. Nós precisamos valorizar a família como algo criado por Deus.
Nós não podemos viver de maneira egoísta, da maneira que nós queremos. Precisamos olhar para o ideal de Deus a todos nós. Então, que o casamento seja conforme os padrões de Deus, seja entre um homem e uma mulher. Que o sexo dentro do casamento seja algo não considerado como pecado, mas uma bênção de Deus, um presente de Deus ao casal. Mas que fora do casamento esse sexo seja abominável para nós. Que a criação de filhos não seja algo banalizada. Que os nossos filhos não sejam largados a si mesmos. Do tipo, eu não repreendo, porque se eu repreender, ele vai me odiar. Se eu não deixar ele fazer isso, ele vai fazer escondido mesmo, então eu deixo. Eu não posso impedir os impulsos do meu filho, de jeito nenhum. Nós devemos ser pais responsáveis pela criação e a formação do caráter dos nossos filhos, pastores dos seus corações. Isso é o que Deus queria da humanidade. Essa primeira tarefa da humanidade, encher a terra com filhos. Mas ainda dentro da nossa segunda parte do sermão, nós temos a segunda tarefa da humanidade, ainda no verso 28. Governar a terra para Deus. Governar a terra para Deus. Você percebe isso nos dois últimos imperativos do verso 28. Deus diz, sujeitem ou subjuguem a terra, a natureza, e dominem, governem sobre todos os animais. Lembra que nós falamos no verso 26 que o homem ser imagem de Deus representava pelo menos que ele iria governar a terra para Deus? Lembra que a gente falou sobre isso? É isso que Deus ordena agora que o casal faça. O que Deus está dizendo é, olha, governem a natureza para mim. Cuidem de tudo aí que vocês estão vendo. As plantas devem ser subjugadas, devem ser usadas para o seu benefício, os animais devem ser governados e submetidos ao domínio de vocês, mas em tudo isso, vocês não devem abusar dessa autoridade. Por quê? Porque quem está dando essa ordem é Deus, e Deus está dizendo, vocês vão cuidar das minhas coisas, para mim, do meu jeito, não do seu jeito. Mas nós vamos concordar que hoje em dia, cada vez mais esse propósito aqui tem sido perdido. O homem, ele não cuida da natureza para o Senhor. Pelo contrário, o homem usa a natureza para si mesmo, para os seus próprios projetos. E enquanto ele faz isso, ele destrói, ele maltrata a criação. É só olhar para florestas sendo dizimadas por causa do lucro, animais sendo extintos, ou quando não, são maltratados pelo homem que diz que ama os animais. Nós vemos a camada de ozônio sendo destruída por causa da poluição, as ruas tratadas como lixeira, é horroroso. Ver na estrada alguém pegando uma latinha de refrigerante, de cerveja, uma bituca de cigarro, um papel de bala e jogando pela janela. Se você faz isso, tenha vergonha, porque você não está cuidando da criação como deveria. Ruas tratadas como lixeira. Parte de nós sermos imagem de Deus implica em cuidarmos da natureza para Deus. Mesmo que muitos não façam isso como cristãos, nós não devemos maltratar a criação. Nós deveríamos cuidar dela como se nós estivéssemos cuidando de algo que é de Deus, o que é de verdade. Nós deveríamos zelar pelo meio ambiente, cuidar bem dos animais, enfim, cuidar da natureza como Deus cuidaria. E não idolatrar a natureza. Muitas pessoas que idolatram os pets, né? Agora vou falar contra o trabalho da Bruna, e aí depois ela vai me criticar, né? Mas a Bruna pode dar mais exemplos até, né? Gente que trata o cachorro, o gato como filho, como se ele tivesse a imagem de Deus, e não tem. É gostoso ter um pet em casa, mas não idolatrá-lo como um ser humano. Essa é uma deturpação que o pecado causa em nós. A natureza foi dada para nos servir, mas não para que nós a destruíssemos. Enquanto ela nos servisse, a glória seria dada a Deus. Quando nós a destruímos, Deus não é glorificado. Essa é a segunda tarefa de Deus para a humanidade, governar a terra para Deus. Nós precisamos lembrar, então, que essa foi a bênção de Deus ao homem. Ou seja, quando o homem cumpre essas duas tarefas, ele vai ser abençoado por Deus. Por isso, o desafio e a palavra para você é, primeiro, encha a terra com filhos, casal.
da maneira de Deus, enche a terra com filhos. Tem gente que diz, não, esse negócio de ter filho aí, não, de jeito nenhum. É uma bênção. É uma bênção. É bênção. Com responsabilidade, obviamente. Não vai encher a terra com criança, depois não ter como sustentar essas crianças. Deixar para os outros criarem, né? Porque agora você vai trabalhar para sustentar as crianças que você não planejou. A gente sabe que às vezes acontece. Mas é uma bênção ter filhos. E da mesma maneira você deveria cuidar da terra para Deus. Porque enquanto você cuida da terra para Deus, a bênção de Deus está sobre você. Mas perceba que há o inverso também. Faça o contrário. Faça o contrário e você estará na contramão da bênção de Deus. Com certeza você não vai ser abençoado. Ignore o casamento. Ouse se entregar a desejos homossexuais. Ouse banalizar o sexo. Ouse criar os seus filhos sem responsabilidade. Ouse maltratar a natureza. E você vai sentir o amargo gosto de estar nadando contra a correnteza da vontade de Deus. Não adianta orar, Deus, faça a tua vontade na minha vida, me abençoe. Você está contra a vontade de Deus. Quem não é por Deus é contra Deus. Essa foi a segunda parte do nosso sermão, a orientação de Deus ao casal. A terceira e última parte, nós lemos nos versos 29 a 31, é a provisão e a constatação de Deus. A provisão e a constatação de Deus. Olha o que o texto diz, versos 29 até 31. Disse-lhes mais: eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente. Eles vos servirão de alimento. E a todos os animais selvagens, a todas as aves do céu e a todo ser vivo que rasteja sobre a terra, dou toda a planta verde como alimento. E assim foi. E Deus viu tudo quanto fizera e era muito bom. E foram-se à tarde e amanhã o sexto dia. Perceba que esse trecho nos apresenta duas cenas. A primeira cena é a provisão de Deus ao homem e à mulher, versos 29 e 30. Apesar do homem ter sido criado com tanta importância, com tanta autoridade diante da criação, Deus faz questão de dar uma orientação a ele que tem todo sentido. Perceba o verso 29, Deus diz: todas as plantas, todas as ervas, todas as árvores, todos os frutos, todas as sementes que há na terra serão o seu mantimento, serão o seu alimento. Mas isso não ficaria apenas aos homens, verso 30, até os animais da terra, as aves, os répteis e todo ser vivo deveria se alimentar de toda a erva, toda a planta verde, vegetais e frutos. Quer dizer que os animais eram herbívoros? Há uma linha que defende isso sim. Mas a discussão não vai ficar aqui, certo? Eu quero que você perceba principalmente a ênfase do verso 29. O que significa Deus dizer: vocês foram criados, são minha imagem, devem espalhar essa imagem, vão cuidar da criação para mim, mas agora olhe para a criação. Estou olhando. Você vai comer dela. Vai se alimentar dela. Sabe o que Deus está dizendo? Que apesar de você ser tão importante para mim, você precisa lembrar que você é dependente de mim. Não se ache o tal. Você é dependente de mim. Você não consegue viver sozinho. Você não pode reinar sobre a criação sem que eu te dê alimento. Isso é interessantíssimo, tão nítido, porque na versão Almeida, revista atualizada, o texto diz assim: eis que vos tenho dado. Quem tem essa versão aí? Eis que vos tenho dado. Sabe o que significa eis? É uma palavrinha que está no texto que Moisés escreveu. Significa vejam, percebam, olhem. Não são vocês quem vão conseguir isso sozinhos. Eu tenho dado esses alimentos para vocês. Isso fica muito claro quando a gente pensa nessa seguinte situação aqui. Pense numa lavoura, ou até mesmo aquela hortinha que você tem lá no seu quintal. Quem tem uma hortinha em casa lá? Eu já tentei plantar uma, a minha morreu, mas depois eu conto por quê. Porque eu não cuidei muito bem. Mas pensa na sua horta lá. Nós podemos fazer de tudo com a horta. Nós aramos a terra, nós adubamos, preparamos ela, aí lançamos a semente, e aí protegemos das pragas, regamos.
mas nós não podemos fazer nada para que aquela planta cresça. Não está no nosso poder. Não é assim, Sérgio? Você faz todo o trabalho externo, mas o verdadeiro trabalho não é você quem faz. O crescimento vem de Deus. Ou seja, se não fosse Deus, nós não teríamos com que nos alimentar. Nada. É por isso que nós agradecemos, ou pelo menos deveríamos, né? No momento de uma refeição. É por isso que nós agradecemos o pão de cada dia. Porque se não fosse Deus, nós não teríamos nada para comer. Você trabalha, aquele dinheiro é seu por direito, né? Porque você, entre aspas, foi lá e gastou do teu tempo. Então, olha, eu mereço o meu salário, tudo bem. Mas se Deus não tivesse te dado vida, se Deus não tivesse te dado força, saúde, aquele emprego, nada disso seria possível. Então você planta, você cuida da terra, mas se Deus não der o crescimento, você morre de fome. Isso nos ensina que nós não podemos viver com um senso de independência de Deus. Nós somos importantes para Deus, sim, mas também somos dependentes de Deus. Ninguém continua respirando, ou para de respirar. Isso a gente falou sobre isso na minha classe, minha de Gideon, hoje cedo, né? Ninguém para de respirar se Deus não agir. Ou respira se Deus não agir. Ninguém come um grão de arroz se Deus não produzir o crescimento daquela planta. Por isso, você precisa saber que é importante para Deus. Sim, você é, mas você não é Deus. Não, você não é. Você é carente de Deus. Você é dependente de Deus. Você não controla as coisas, Deus controla. Você não manda na natureza, Deus manda. Você não vive sozinho, você precisa de Deus. Mas o que acontece quando as pessoas se esquecem disso? Ao invés então de venerar a Deus, as pessoas começam a venerar as coisas criadas por Deus. Ao invés de cuidar da natureza, o homem agora começa a adorar a natureza. Ao invés, como eu falei, de cuidar dos animais ou dos pets, né, o homem se prostra diante dos animais e diga: seja feita a sua vontade na minha vida. Ao invés de ser dependente de Deus, o homem adora a si mesmo ou ele venera outros homens. Como Romanos 1:25 nos diz, os homens trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Quando você se esquece de quem Deus é, naturalmente você se esquece de quem você é. E aí você pensa que pode viver longe de Deus e pode viver sem Deus. Mas isso é uma mentira. A sua vida não será vida, será morte. O desafio desse texto é: não viva longe de Deus. Não troque Deus pelas coisas criadas. Não pense que você pode viver sem Deus. Deus quer nos desafiar a sermos mais gratos pela provisão diária. Termos mais a consciência da nossa dependência dEle. Isso deveria ser uma lição do Senhor para que nós não nos orgulhemos. Somos tão dependentes, tão miseráveis. Essa é a primeira cena, a provisão de Deus. A segunda cena está no verso 31, a constatação de Deus sobre tudo que Ele fez. Deus vê tudo que Ele fez, verso 31, e Ele constata que tudo isso havia ficado muito bom, abundantemente agradável. Ou seja, ao final do sexto dia, Deus havia realizado uma obra completa, maravilhosa, ideal para os seus propósitos. Tudo aquilo que Deus exigiria do homem seria possível, porque Deus criou um ambiente plenamente capaz que é para a obediência acontecer ali. É aí que muitas pessoas não compreendem a realidade em que vivem. Porque quando nós lemos Gênesis 1, e agora com a lente cristã, quando cristãos leem Gênesis 1, cristãos sabem que esse é o ideal de Deus para a criação. Mas uma pessoa sem Deus, quando ela olha para esse mundo, ela acha que o mundo está tudo bem. É claro que ela vê aqui uma coisa ali errada, mas ela acha que a vida pode continuar a ser vivida longe de Deus. E que um dia o homem ele vai arrumar, ele vai consertar todas as coisas. Não é isso que a gente diz? Vai ficar tudo bem.
Tem uma música aí, né? Vai dar tudo certo. Não é isso que o homem diz? Não, a humanidade está melhorando. Olha, o homem um dia ele vai ser bom o suficiente. O que a gente precisa fazer é tirar ele da favela. É tirar ele do crime, das drogas e colocar ele num ambiente saudável, um ambiente puro, e aí nós vamos erradicar toda a pobreza, toda a fome do mundo. Um dia a bondade vai reinar em todas as pessoas. Nós não precisamos de Deus, Deus está morto, Deus é um delírio, nós podemos fazer as coisas do nosso jeito. Mas sabe o que tudo isso é? Isso não passa de mentira. Isso é uma mentira. O mundo não vai melhorar. Pelo contrário, o mundo só está piorando. Quanto mais próximo do fim nós estivermos, pior será essa terra. Deus diz isso na sua palavra. As pessoas vão ser cada vez mais impiedosas, adúlteras, depravadas, maldosas, maldizentes, destruidoras da natureza, assassinas, egoístas, mentirosas. E a própria natureza também cada vez mais se manifestará, como se ela estivesse pedindo o final dessa maldição. É por isso que nós vemos catástrofes ambientais, é por isso que vemos tsunamis, terremotos, violência no mundo animal, vemos a morte no mundo animal, porque a natureza está clamando: chega! É por essa razão que Deus agiu na história, e a Bíblia conta essa ação divina. Desde que os nossos primeiros pais, nesse ambiente ideal, preferem desobedecer ao Senhor, o mundo caiu em pecado, Adão caiu e nele nós caímos, ele nos representava. Mas a Bíblia conta a história de Deus vindo a esse mundo em forma humana para consertar o estrago que o pecado causou. Jesus Cristo, como nós cantamos, é a imagem do Deus invisível, é a representação exata do ser de Deus, aquele que, segundo Colossenses 1:20, reconcilia consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Eu gostaria de encerrar lendo uma passagem em Romanos capítulo 8. Abra sua Bíblia lá, Romanos 8, versículos 19 até 22. Romanos 8, 19 a 22. O texto diz: pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à inutilidade, e não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração, para a liberdade na glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que Jesus Cristo veio para consertar o estrago que o pecado causou, não só no homem, mas em toda a criação, e ela geme: venha logo este dia. Jesus veio restaurar tudo o que Deus criou, inclusive o homem, e transformar todas essas coisas naquilo que realmente deveriam ser, sem os efeitos do pecado. É por isso que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 3,18, que todos nós, refletindo a glória do Senhor Jesus, somos transformados de glória em glória na sua imagem, ou seja, até o dia em que a criação for restaurada completamente na volta de Cristo. Aqueles que creem em Jesus estão sendo transformados conforme a imagem de Jesus, para que um dia possam ser como Ele é, perfeito, sem pecado, como deveríamos ser desde o princípio. Por isso eu quero terminar esse sermão direcionando uma palavra específica para 3 grupos distintos. E você provavelmente se encaixa em algum desses grupos, eu tenho absoluta certeza. A primeira palavra é para você que sabe que o mundo em que nós vivemos não está bem. Você sabe disso. Você sabe que o mundo não anda bem. Então viva conforme o padrão de Deus descrito nesse texto. Se você consegue enxergar isso, se Cristo já te alcançou, comece a tratar as pessoas do outro sexo como Deus espera.
Case-se, tenha filhos da maneira de Deus. Lide com o sexo de forma com que Deus planejou. Cuide da natureza para Deus. Viva na dependência de Deus. E pregue ao mundo essa verdade absoluta. Não existe relativismo. Não existem duas verdades que se contradizem. Deus é a verdade. Ele é o nosso Criador. Esse é o padrão de vida que todos os seres humanos foram criados para ter. E Jesus Cristo veio a esse mundo para que pudéssemos voltar a esse ideal de Deus. Ele nos capacita a isso. Então não acredite na mentira de que aquilo que a Bíblia ensina só é verdade para você crente. Isso não é verdade. A Bíblia mostra a única verdade. Só a verdadeira felicidade dentro do padrão de Deus, e nós precisamos viver isso e ensinar isso aos outros. Talvez isso comece com você consertando atitudes dentro de casa. Marido, esposa, filho. Em mostrar para o mundo que é uma família vivendo segundo o padrão de Deus. A segunda palavra é para você que é crente, mas que não tem na sua vida alcançado essa plenitude de alegria em Deus. Você é crente, mas a sua vida não parece nada do que esse texto diz. Saiba que você não experimenta a bênção de Deus, porque é bem provável que você não tenha vivido ou buscado viver conforme esse ideal. Pensa um pouquinho aqui. A palavra de Deus falha? Sim ou não? Não. Então, se há bênção em ter filhos para a glória de Deus e em governar a criação para Deus, é porque, e a minha vida não tem sido abençoada, é porque a minha obediência que tem falhado e não a palavra de Deus. Talvez se você olhar para a sua vida, para a sua família, e questionar sinceramente, eu tenho mesmo cumprido o que a palavra diz? Ou eu só quero mudar, mas eu continuo sempre fazendo as mesmas coisas? Eu queria ter filhos diferentes, mas eu não faço nada para que isso aconteça. Eu queria ter um quintal melhor, mas não levanta uma enxada para capinar o seu quintal. A terceira e última palavra é para você que ainda não consegue ver essas verdades. E olha, é para você que não consegue perceber que o mundo ao redor está caminhando rumo à destruição, que não consegue ter absolutos na sua vida, que tem muita confusão com o que é certo, o que é errado, que não consegue enxergar o Deus da criação. Olha, com muito carinho eu quero te dizer, tenha plena consciência de que o seu destino é a perdição. Esse é o seu destino. Na verdade, a sua vida, eu não preciso nem conversar com você para saber. A sua vida não é vida, ela é subvida. Você só sobrevive. Você não foi criado só para sobreviver. Você foi criado para ter vida, e ter vida em abundância. Com alegria, com plenitude, com gozo, com satisfação. E essa vida está em se render a Cristo. Se prostrar diante dele e permitir que ele comece a te ensinar a viver corretamente. Permitir que a palavra de Deus mude a sua forma de ver esse mundo. Permitir que o Senhor controle as suas atitudes. E você verá que nós fomos criados para mais do que esse mundo nos ensina. Você vai ter a esperança de que um dia o sofrimento vai acabar. Um dia nós voltaremos ao ideal de Deus, no novo céu e na nova terra, e Deus te convida a participar desse plano dele. Queridos, em resumo, a grande verdade, a verdade absoluta e não relativa para o homem, descrita em Gênesis 1, de 26 a 31, é a seguinte: o ideal de Deus para a humanidade criada conforme a sua imagem é que esse homem, a humanidade, espalhe esta imagem por toda a terra e domine a terra, sem se esquecer de que é dependente do Criador. Esse é o ideal de Deus para mim e para você. Que nós vivamos e preguemos essa verdade. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós clamamos por graça, porque todos nós poderemos
bater no peito nessa noite e afirmar que temos quebrado o seu padrão. Em algum aspecto, nosso coração nos desqualifica para esse texto. Mas graças ao Senhor por ele. Porque o Senhor não nos deixou no escuro, na ignorância. O Senhor se revelou a nós por meio da Escritura. E aqui o Senhor nos mostra para o que fomos criados. E também nos diz que é possível voltar ao teu ideal por meio de Cristo. Porque Ele nos refaz. Eu oro, Senhor, para que essas verdades tomem conta do nosso coração. Que a nossa fé nelas aumente. Que a nossa confiança nessas verdades tome conta do nosso ser, a ponto da nossa prática começar a mudar. Porque tudo é uma questão de fé. Eu oro para que essa igreja tenha fé no que o Senhor diz, ser o absoluto de toda a criação. E oro para que esse mundo veja em cada uma dessas pessoas que há sim um absoluto, que faz sentido, que muda a vida, que transforma pessoas, que resgata famílias, que salva filhos. E esse absoluto é Jesus Cristo. Eu oro para que nossas vidas preguem isso a esse mundo, Deus. Em nome de Jesus. Amém.